falar sobre este tema. E em primeiro lugar, relembrar um versículo muito conhecido que existe em 2 Timóteo, capítulo 1, que era só um. E garanto que não bebi nada ao jantar, por isso não sei se já estou a ver dois, mas... Capítulo 1, versículo 7. Diz o quê? Paulo está a falar a Timóteo e está-lhe a dizer: porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, diga comigo, espírito de medo. Noutras versões diz espírito de cobardia. Não é? Nós dizemos cobardia, algumas dizem covardia. É a mesma coisa que alguns dizem febras e outros dizem febras. Não sei se isto é um jeito na boca, mas não interessa. Diz assim: Deus não nos tem dado um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de uma mente sã, ou de equilíbrio, de sobriedade, de moderação. Por isso, então, nós podemos fazer o quê? Versículo 8. Não nos envergonharmos. Não nos envergonharmos. A vergonha é um sintoma de desarrumação da alma. Alguma coisa está mal na alma. O medo é um sintoma de desarrumação da alma. O desequilíbrio, o excesso, é um sintoma de desarrumação da alma. E Deus diz que não foi esse o propósito para a sua vinda até nós. Ele veio até nós para nos arrumar, para nos restaurar, para pôr tudo afinadinho. E esta é uma das coisas que nós iremos falar. Hoje eu não vou falar especificamente sobre vergonha, mas nas próximas sextas-feiras nós iremos falar, não na próxima, mas depois iremos falar sobre vergonha, iremos falar sobre ira, iremos falar sobre uma série de manifestações que muitas vezes se manifestam na nossa vida e que têm por causa aquilo que acontece na nossa alma. E uma das nossas prioridades e das prioridades de Deus é a saúde da nossa alma. Este estudo visa fazer uma continuidade daquilo que nós andamos a falar sobre atitudes. Só que agora não vamos falar sobre atitudes, vamos falar sobre algumas coisas que têm a ver com doenças, questões que precisam de ser resolvidas da alma. Deixem-me dizer que os ataques do exterior, eles não nos magoam e não são eles que determinam o nosso bem-estar. Aquilo que determina o nosso bem-estar é a forma como nós interiormente lidamos com os ataques exteriores. Os ataques exteriores visam provocar em nós algum desequilíbrio, mas nós só iremos cair no desequilíbrio, no medo, na vergonha, na ira, numa série de situações, se nós não estivermos bem interiormente. Se as coisas não vão bem com a nossa alma. E Deus, Ele deseja curar o nosso interior, Ele deseja arrumar os nossos pensamentos, e é por isso é que há uma ênfase da palavra de Deus no que toca à renovação dos nossos pensamentos, porque sem essa renovação nós não conseguimos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque os nossos pensamentos, eles precisam de estar arrumados. As nossas emoções, elas precisam de estar arrumadas, controladas pelo Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos de estar bem. E quando nós estamos bem, pode cair tudo ao nosso redor, mas nós vamos continuar a estar bem. O diabo está pouco interessado no teu carro, na tua saúde, está pouco interessado no teu ordenado, nas tuas relações, está pouco interessado. O objetivo dele não é tocar as tuas coisas, o objetivo dele é causar perturbação no teu espírito e na tua alma. Porque tu até podes conduzir um Rolls Royce, viveres num palácio, teres roupa de marca, tudo corre bem na tua vida. Mas se dentro da tua alma tudo está mal, o diabo até já nem quer saber daquilo que tu tens ou deixas de ter. Porque ele já conseguiu aquilo que ele pretendia, que era atingir o teu interior e desarrumá-lo completamente. E sabe, para quem trabalha em informática, sabe que para um bom funcionamento do computador, de vez em quando tem que se fazer a desfragmentação. E a desfragmentação, o que é desfragmentar? É voltar a juntar, dado a dado,
o grupo daquela informação que estava fragmentada. Então, se está fragmentada, sabe o que é que acontece? O computador começa a trabalhar mais lento, começa a ter mais dificuldade em processar a informação. Às 2x3 acontece aquilo a que os técnicos chamam do crash, ou seja, o computador vai-se abaixo, e ali os técnicos de informática já lidaram com isso várias vezes aqui. Sabe porquê? Muitas vezes porque a informação que está na memória do computador, à medida que aquilo vai funcionando, aquilo vai arrumando pedaços de memória aqui e acolá e acolá. E depois, quando nós recorremos a essa informação, o computador vê-se e deseja-se para ir buscar uma peça ali, uma peça acolá, e torna o computador mais lento. Então há necessidade de fazer correr um programa que se chama desfragmentação, que, ou seja, o computador arruma, vai buscar as diferentes peças daquela informação e junta-as toda num sítio. E arruma aquilo parte por parte. E quando isto acontece, o computador fica naquilo que se chama saudável. Fica mais veloz, fica mais eficaz naquilo que faz. Porque chama-se a isso arrumar o mundo interior daquele computador. Hein? Para aqueles que não sabiam, ficam a saber. E connosco é exatamente a mesma coisa. Deus deseja arrumar a nossa vida. E se a nossa alma é saudável, as armas que o diabo levanta e que este mundo traz até à nossa vida, eles poderão se levantar contra nós, mas elas não irão prosperar. Sabe porque é que não irão? Sabe, mas não prosperam aonde? Na alma. O que é isso das armas do diabo e das armas do inferno que se levantam contra nós, e as línguas que se levantam contra nós, em juízo, não sei o quê, não prosperarão. Mas elas prosperarão onde? A gente pensa só naquilo que vai acontecer fruto daquilo, nas circunstâncias, mas a prosperidade até das coisas más acontecem ao nível da tua alma. Há tanta alma próspera aí, em estupidez. Porque ser próspero é ter em abundância qualquer coisa. Tu és próspero em qualquer coisa. Isaías 54:17, a palavra de Deus diz isto. No futuro, numa versão mais viva, diz assim: mas no futuro quem fizer armas para te destruir vai-se dar mal. Quem tentar te acusar num tribunal acabará sendo condenado. Esta é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu te dou, diz o Senhor. Isto são as armas que se levantam contra nós. Diz as armas. Porque a vida é uma guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Ai não, pastor, eu estou numa zona desmilitarizada. Aí estás. Até nas zonas desmilitarizadas, de vez em quando caem bombas, por engano. Isto não é como o Raul Sonado, que às 5h30 a guerra fechava. E quando foi se inscrever à guerra, a guerra já tinha fechado, estava de porta fechada e ele teve que se inscrever no dia seguinte. Essas histórias. Nós achamos que o facto de não pensarmos nisso, não nos apercebermos disso e não sentimos isso, que o diabo meteu férias. Hein? Mas ele anda aí. E continua. Ele é mais fiel e perseverante e determinado nos seus propósitos do que nós. Ele é mais crente do que tu e eu. Hein? Que silêncio, caramba. Gente, tenham calma. Então a verdade é esta. Nada do que o diabo fizer, nada do que este mundo lhe fizer, em nossa vida irá provocar reação ou resposta se a nossa alma estiver bem. Se estiver saudável. E a verdade é esta, quando um corpo é saudável, é influenciado por uma alma saudável e logo nós temos relacionamentos saudáveis e aquilo que acontece ao nosso redor acontece com saúde. Não tem que forçosamente acontecer em grande abundância, mas aquilo que acontece, acontece com saúde. Porque diz a palavra de Deus que o justo é uma árvore que dá saúde àqueles que o procuram. Mas só se pode dar saúde quando nós mesmos somos saudáveis. Se eu sou uma pessoa amargurada, eu vou produzir relacionamentos amargurados, gente. Eu sempre irei botar nos outros, plantar e reproduzir aquilo que é a imagem da minha alma. Se a imagem da minha alma for rejeição, eu sempre vou transmitir rejeição para os outros. Lá vem o pastor com estas coisas. Mas porquê é que o homem não prega assim uma coisinha ligeira?
Não penses que plantas abrolhos e nascem-te abacaxis. Mais pode nascer é abacacholhos. Porque aquilo que está na nossa alma é aquilo que sai para fora. O apóstolo João, os irmãos conhecem bem esta passagem, e que normalmente foi muito usada e abusada no tocante à doutrina da chamada doutrina da prosperidade financeira, porque a prosperidade não é só financeira. E esta passagem fala-nos acerca do facto de que aquilo que é realidade dentro de nós, no nosso interior, na nossa alma, é a realidade daquilo que vai acontecer ao nosso redor. Diz assim: amado, eu oro, terceira epístola de João, versículo 2, que só tem um capítulo. Amado, oro para que possas prosperar em todas as coisas e que vás bem em saúde, assim como vai bem a tua alma. Vamos pôr ao contrário. Assim como existe na tua alma, assim como tu sentes, pensas, vives, experimentas a realidade constante, 24 horas por dia, daquilo que acontece na tua alma, assim vai acontecer na tua saúde e assim vai acontecer em todas as coisas que tu estiveres envolvido. Hein? E note que eu não estou com o dedo apontado, eu não estou a dizer malandros. Eu estou a dizer, meus irmãos, vamos arrumar o nosso mundo interior, porque Deus deseja. Porque às vezes nós esforçamos-nos tanto, ou não nos esforçamos? Já estive a falar melhor, pastor. E esforçamos. Há irmãos que se esforçam muito. Há irmãos que ao orar fazem muito esforço. Há irmãos que batalham, há irmãos que jejuam, há irmãos que oram, há irmãos que falam fé, há irmãos que amam os demónios, amarram os demónios, as 2 por 3 não estão lançados, já estão a amarrar os anjos também, e estão a amarrar toda a gente. O esforço é imenso e nada acontece. Porque às vezes aquilo que é preciso não é amarrar o que está cá fora, é o que está cá dentro. Hein? Ou então desamarrar. Porque nós fomos chamados para ligar e desligar, amarrar e desamarrar, gente. Hein? Até o boi merece ser desamarrado para comer, ao menos. É o que diz a Bíblia. Então a alma, digamos que é a casa das máquinas da nossa vida. Se a coisa estiver a carburar mal, se no lugar dos nossos pensamentos, emoções e vontade a coisa estiver um bocadinho doente ou desarrumado, isso tem um efeito significativo na nossa vida. Hein? Nós encontramos na palavra de Deus em muitos salmos, Davi era alguém que percebia a importância do estado da sua alma. E ele falava acerca disso. Sempre que ele se sentia em angústia, ele falava não para as pessoas que estavam ao seu redor. Sabe, nós quando estamos em angústia, a primeira coisa que fazemos é corremos para o telefone em vez de corrermos para o trono de Deus. Hein? Quando as coisas correm mal, nós sempre procuramos responsáveis por essa situação. E se não tivermos ninguém à nossa volta, vamos buscar os nossos bisavós. Isto foi uma maldição de família. Foi uma farinheira que estava estragada e que o meu bisavô comeu. Nunca mais fomos o mesmo. Um código genético farinhal atingindo-nos todos. E nós tentamos encontrar, não é coisa nenhuma, é a atitude, é os pensamentos, é a desarrumação da tua casa, da tua alma, dos teus pensamentos. É o facto de teres albergado lixarada no coração. Hein? Davi, quando ele estava abatido, ele não mandava vir com ninguém. Ele falava para ele mesmo. Ele dizia, porque estás abatido, ó minha alma? Diga comigo, porque estás abatido, ó minha alma? Está a falar para quem? A alma é a minha mulher. Alma da Silva e Fonseca Benevides. A alma, somos, a nossa alma, o nosso interior. O que é a alma? É o lugar das emoções, da minha vontade, que tantas vezes está amarrada, está aprisionada.
Está cheia de argumentações e desculpas para não andar para a frente. Paulo dizia que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para desfazer e destruir fortalezas. E ele diz quais são as fortalezas espirituais. São os argumentos interiores que se levantam em altivez de espírito contra o conhecimento de Jesus Cristo. Deixa-me dizer, às vezes nós temos muitos argumentos interiores que se levantam contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E se eles se levantam, nós resistimos ao Espírito de Deus. Não, mas isso é para os incrédulos, os ímpios, que não ouvem a palavra de Deus nem acreditam. São nada, vezes nós somos mais ímpios que os outros. Irmão. Não te sentes na roda dos escarnecedores. Eu não preciso, eu sou um. Sabe o que é um escarnecedor? Escarnecedor vem de escarnecer. Escarnecer vem de carne. Hein? Escarnecedor é alguém que vive pela carne, fala pela carne, reage pela carne, pensa com a carne. Alguém percebe? Ou seja, alguém que não tem percepção espiritual das coisas. Mas alguém está a perceber o que é que eu estou a dizer? Se calhar tenho que fazer um boneco aqui. Nós projetamos sempre aos outros. Eu não vou sentar na roda dos escarnecedores, eu já lá estou, às vezes. Eu sou o maior escarnecedor quando não tenho uma mente renovada e estou-me a aconselhar e a falar com pensamentos que não têm nada a ver com Deus. Hein? Ai, paizinho, tira-me daqui hoje, que o pastor está mau. Porque estás abatido, ó minha alma. Davi, ele falava a si mesmo. E porque estás inquieta dentro de mim. Espera em Deus. Davi não andava à procura de responsáveis lá fora. Ele olhava para si mesmo e ele sabia quando havia desarrumação dentro da sua alma. E ele dizia, põe-te quieta, em nome de Jesus. Põe-te quieta. Espera em Deus. Pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu socorro. Ele é o meu Deus. Isto é a imagem de alguém que recusava ceder aos sentimentos improdutivos, pensamentos negativos, escolhas pobres do seu interior. Sabem, meus irmãos, nós temos essa desarrumação. E Deus deu-nos autoridade, não foi só para amarrar os demónios, para expulsar espíritos malignos, mas para pôr o nosso espírito em ordem. Melhor é um homem que governa o seu espírito do que uma cidade fortificada. Hein? Ou seja, eu só vou conseguir maiores vitórias quando a maior vitória acontecer em mim. E essa é uma vitória de todos os dias. Porque quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se todos os dias. A cada dia tem que se negar. Ou seja, tu tens que ter governo sobre os teus pensamentos, as tuas emoções, porque há muita coisa aí que tem que ser arrumada ainda. E vai demorar tempo. Mas eu sou Deus paciente. E eu vou estar contigo para te ajudar a arrumar essas coisas. Então, quando João pergunta, eu estou a orar pela tua saúde. O que é que João estava a dizer? Saúde física também? Quantos de nós é que queremos saúde? Sabe, os irmãos já viram quantas vezes, talvez aqui nem tanto, mas quantas vezes se ora e se chama as pessoas à frente para orar por doenças? Porque tem uma úlcera, porque tem não sei, um problema na coluna, porque tem um problema não sei aonde. E sabe, os maiores problemas estão na alma, muitas vezes, das pessoas. Por isso é que eu gasto mais tempo a falar do interior do que exterior. Eu estou pouco preocupado se o irmão ainda anda com um charuto cubano a fumar ao fim de 2 anos de crente. Porque aí gente já não tem o charuto lá dentro, mas tem-o para dentro. É só fumo aqui lá dentro. Eles já se fumam eles mesmos. São crentes fumados. Nova especialidade. Crente fumado. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Faço um pouco de sátira daquilo que é a realidade muitas vezes. A igreja tem-se focado muito, se é verdade, na moral, que é vista na parte comportamental das pessoas, esquecendo que a parte comportamental vem da arrumação que Deus faz no seu interior. Primeiro havia trevas, Jesus entrou à luz. Sabe o que é que a luz faz? Ficamos todos brilhantes, radiosos. Parece que usamos brilhantina e gloss e andamos todos brilhantes. Irmão, imagine o que é
haver um lugar escuro, uma arrecadação que esteve fechada há não sei quantos anos. A Leila pensou, deixa lá meter água no homem antes que comece a cheirar a borracha queimada. Obrigado, Leila. Imagine o que é, e alguns de nós se calhar temos, em casas mais rurais, não tanto em apartamentos. Às vezes aquelas arrecadações que estão para lá, não tem luz, não tem nada, a gente vai enfiando para lá coisas, e às vezes até ficam fechadas anos. Agora imagine o que é o irmão entrar pela primeira vez numa casa que está fechada há anos, cheia de lixo, toda desarmada, cheia de tralhas, se calhar entraram animais, fizeram as suas necessidades ali. Imagine! E ao fim de não sei quantos anos o irmão entra ali e acende uma luz. O que é que vai acontecer? Não, mas é que a gente acha porque a luz entra... Começamos tudo a dançar e grande festa. Mas às vezes aquilo que a luz faz, em primeiro lugar, é mostrar o que é que existe para limpar e para arrumar. Ai! Este pastor está-nos sempre a estragar a festa. Mas é verdade, gente. A luz de Deus, quando entra em nós, não quer dizer que ficou tudo resolvido. A luz de Deus em nós é motivo de graças, é motivo de glória, é motivo de propósito na nossa vida. Sem dúvida, aquele que estava em trevas agora está em luz, tem revelação, tem conhecimento de Deus, mas a luz manifesta também aquilo que estava escondido e aquilo que é impuro e aquilo que precisa ser arrumado. E sabe que há pessoas que não gostam desta manifestação da luz. Vai chegar um momento em que essa luz, numa casa arrumada e limpa, vai ser motivo de fantástica festa, vai ser lugar de banquete, vai ser lugar de acolhimento, vai ser lugar de revelação, vai ser lugar em que a presença de Deus pode estar de tal maneira porque aquilo está limpo e arrumado. Mas até lá, nós precisamos de perceber que Deus deseja a nossa saúde interior. E Deus deseja que nós estejamos bem. Então, João, ele está a orar e numa versão diferente diz assim: querido amigo, eu estou a orar para que tudo vá bem contigo e que o teu corpo seja tão saudável como a tua alma. Uma oração do apóstolo João, o apóstolo do amor. O apóstolo que eu acredito, talvez deles todos, era aquele que tinha... eu não vou dizer porque eu identifico-me um pouco, mas não é dizer mais que os outros. Mas tinha uma tal saúde na sua alma, porque eu acredito naquilo que a Bíblia diz mesmo, mais importante de tudo é o amor. E o apóstolo João, ele conheceu o coração de Jesus, o amor de Jesus, mais do que qualquer outro discípulo. Os outros discípulos viram uma série de outras coisas em Jesus e reproduziram também de acordo com a sua vida e o seu caráter e o seu propósito, mas o apóstolo João, ele é engraçado, quase todos os outros apóstolos morreram depois de forma sofredora e como mártires, e João não. Quase nós podíamos dizer, João alcançou tal saúde na sua alma, tal certeza, tal segurança no amor de Deus, que foi o apóstolo que viveu até ao final da sua vida e que nos trouxe também grandes revelações de Deus, mas que acabou a sua vida de forma diferente de todos os outros. É quase como nós podemos dizer, quando nós encontramos esse equilíbrio, essa saúde, porque Deus nos deu um espírito de amor. Diga comigo, espírito de amor. Espírito de poder. E espírito de uma mente sã, equilíbrio. Sabe para quê? Para arrumar as coisas. Para pôr tudo em ordem. Eu já expliquei isto. Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão, tentando ver a quem possa tragar, ele diz que o apóstolo está a dizer, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios. O que é sobriedade? É sermos equilibrados, gente. Porque tudo o que tem exagero na nossa vida, e muitas vezes quando há desequilíbrio na nossa vida, nós somos exagerados em algum ponto. Alguns são excessivamente... E nós temos estes dois extremos. Ou somos pessoas que fervemos em pouca água, ira, ou somos pessoas extremamente tímidas e envergonhadas. Engolimos tudo. Mas sabe o que é que Deus quer fazer? Os montes ele abaixa e os vales ele enche. Os irados,
entra o equilíbrio. E aqueles que se sentiam sempre coisa nenhuma são equilibrados também. E nós chegamos àquele ponto em que estamos bem na nossa alma. Porque Deus deseja arrumar a nossa alma. E eu gostaria de falar rapidamente de 5 maneiras para nós construirmos uma alma saudável. Diga comigo, uma alma saudável. Graças a Deus pela luz de Jesus na nossa vida. Mas isso apenas nos vem mostrar onde é que nós estávamos e o trabalho que ainda há para fazer na nossa vida. Estamos em construção, estamos em obras. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Aí atrás, pessoal, está tudo a perceber? Primeira coisa, ensina a tua alma. Os irmãos sabem que a alma tem que ser ensinada. Mas é Deus que faça isso, se quiser, que eu não tenho que me chatear com essas coisas. Não, ensina a tua alma a ficar quieta. Escreva aí no papel. Se não tiver papel, escreva na palma da mão. Ensina a tua alma a ficar quieta. Voltamos a ler Salmos 62, 5. Davi, ele dizia, minha alma, espera silenciosa. Diga comigo, silenciosa. Sabe, Davi disse a uma determinada altura, eu tive que fazer calar a minha alma que estava como uma criança desmamada. Ele não foi chamar o pastor. Pastor! Ele não foi chamar o rei Saul. Ele não foi chamar ninguém. Ele mesmo assumiu a responsabilidade de o fazer. Ele diz, a minha alma estava descontrolada. O que é uma criança desmamada? Alguém já foi criança desmamada? Quase todos, mas ninguém se lembra desse tempo. Depois, só nos lembramos dos filhos que nós tivemos. Eu já tive 2 filhos desmamados. Porque eles mamavam. Não é? Só pode ser desmamado quem experimentou a mama. Eu tenho 2 filhos, a minha filha, então, mas é verdade, a minha filha mamou até aos 24 meses, não, 27. 27 mesinhos ali. E teve que ser o médico a dizer à minha esposa, bem, pronto, já chega. E só com o leitinho dela eles engordavam aos meios quilos por semana. Aquilo era mesmo leite vigor. E ela está-me a ver, que ela antes de sair de casa, eu estou-te a ver, eu vou-te estar a ver. E o meu Luís mamou até aos 24 meses. E não é muito, que eu conheci uma irmã lá na igreja em Setúbal, uma irmã pequenina, chamava-se Picaró. Era o nome dela. Era o nome do coitado. Já não é viva. E ela contava que o filho, com 5 anos, e ela andava na apanha da azeitona e das maçãs, o filho com 5 anos ia com o banquinho da cozinha, àquela hora para a mãe se sentar e ainda dar de mamar aos 5 anos. E quando a criança está habituada, porque não é só o mamar, é a guloseima. Não é só o leite, chega a uma altura que já é o conchego, não é? Sabe bem, é o quentinho, é aquele contacto com a mãe, tal. Quando é para desmamar, aí é que é complicado. Sim, vivemos num país de mamões, não é? Mas entendam isto. Ninguém que está habituado a ter uma determinada coisa, seja ela boa ou má, quando lhe é tirado, gosta. Ninguém. É um desconforto, é um desassossego. E a criança só chora e não deixa ninguém dormir. E aquilo é um caso sério até se começar a habituar a criança a outra realidade. E Davi percebeu que a sua alma estava a reagir como uma criança desmamada, em desequilíbrio, em imaturidade, toda a sorte e estabilidade, e ele estava a sentir o quê? As suas emoções completamente desequilibradas, se calhar a vontade de abrir a sua boca e falar o que não devia. Os seus pensamentos começaram a ser um turbilhão lá dentro, mas isto é só com Davi, que os irmãos, isto a vocês não vos toca. Os irmãos não têm este problema. Mas Davi tinha, porque Davi realmente era terrestre. Nós é que já somos extraterrestres. Somos a igreja espacial do Reino de Deus. Já universal e mundial, agora espacial. Então, na multidão das vozes que se levantavam dentro de Davi, Davi reconheceu
o perigo que isso trazia. E ele foi rápido a silenciar essas vozes e a instruir a sua própria alma a esperar silenciosamente. Ele diz, tu estás aí para além daquilo que é saudável. Tu estás a querer galopar e a tomar o controle de forma descontrolada. Mas ele instruía a sua alma a focar-se em Deus. Meus queridos, eu tenho uma triste notícia para os irmãos. Deus não vai fazer tudo por vocês. Enganei-me na religião. Vou procurar um Deus que faça. Deus não faz tudo por nós. Deus instrui-nos, dá-nos sabedoria, fez aquilo que para nós era impossível, mas Ele nunca vai fazer aquilo que é possível para ti. Aquilo que é a tua capacidade, aquilo que tu tens e foste criado para fazer, Deus não vai fazer por ti. Só se tiveres de tal maneira de rastros e já que Deus tenha que vir e dar-te uma injeção cavalar de misericórdia e de graça. Caso contrário, Ele diz, faz. Hein? Porque, apesar de crermos no sobrenatural e na intervenção de Deus, deixe-me dizer, não façamos dessa realidade uma desculpa para sermos preguiçosos, espiritualmente falando. Eu vou voltar para a ilha. Alguns irmãos já estão a dizer, vou voltar para a ilha. Ensina a tua alma a ficar quieto. Ele dizia, a alma fica quieta. Ele acalmou toda a emoção, todo o conflito. E nós temos que aprender a fazer isso. Porque todos nós somos testados a este ponto todos os dias, quando temos que lidar com circunstâncias que se levantam, com rumores, com contas, com coisas que não estávamos à espera e acontecem ao contrário. Até quando acontecem as coisas boas, nós nos devemos alegrar e louvar e celebrar, mas temos os pés no chão. Para sabermos que aquilo é grato, é bom, vamos celebrar, mas amanhã é outro dia. Hein? Alguém... Ai, pastor, mas isso não é falta de fé. O pastor já está a dizer que no outro dia pode... Não, mas não quer dizer que aquilo agora vai durar para sempre. Porque todos os dias nós enfrentamos situações e todos os dias o diabo vai tentar aproveitar daquilo que vem até à nossa vida para tentar penetrar na nossa alma e prejudicar e trazer dano e chegar a um ponto em que ficamos tão desbaratinados na nossa cabeça que já não sabemos o que pensar, o que querer e o que fazer. E aí entra o desânimo, entra a desistência e andamos aqui e já nem sabemos o que fazer. Eu já nem sei onde é que está, eu já nem sei o que é que eu creio. E tentamos nos agarrar à primeira coisa que aparece. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, em primeiro lugar, ensina a tua alma a ficar quieta. Em segundo lugar, educa a tua alma. É diferente. Ensinar no sentido de obrigar. Aqui é educar no sentido de instruir. Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz que não é bom agir sem refletir. Sabe, quando nós ficamos em desequilíbrio, nós tomamos decisões precipitadas, reagimos em vez de agirmos. Alguém percebe o que é que eu estou aqui a dizer, gente? Eu só estou aqui a dar o patamar para depois irmos falar de assuntos específicos nas outras sextas-feiras. Não é bom agir sem reflexão, ou não é bom para a alma, noutros casos, estar sem conhecimento. E nós precisamos, meus irmãos, de perceber que a nossa alma ela tem que ser educada com bom conhecimento. Nós temos que gastar tempo, nós temos que educar a nossa alma a pensar, a refletir nas coisas. E nas coisas, sobretudo, de Deus. Não se trata apenas de um conhecimento intelectual, estamos a falar de um conhecimento de Deus. Construímos as nossas vidas à volta de uma compreensão de quem é Deus, de como é que é a vida, como é que as coisas se processam. Porque ser-se espiritual não é ser-se espiritualista. Ser-se espiritual não é ser-se místico. Ser-se espiritual, meus irmãos, é conhecer Davi. Ele ensinava a sua alma a estar quieta, porque primeiro ele educou a sua alma. Como é que ele educou a sua alma? Ele gastava tempo a refletir na vida. Ele gastava tempo a refletir em Deus. Ele gastava tempo a refletir na palavra de Deus. Ele passava tempo a refletir nos testemunhos que havia já na história de Israel. Davi gastava tempo a interiorizar sabedoria divina,
que o ajudou a, quando precisava, de saber que aquilo que estava acontecendo na sua alma, estamos aqui a falar de discernimento, não era bom para a sua vida, mas precisava de ser controlado. Não tem a ver com conhecimento intelectual, tem a ver com sabermos educar a nossa alma, a reconhecer, a discernir aquilo que é principal e é prioritário na nossa vida. A nossa alma precisa ser educada. Em terceiro lugar, enche a tua alma com esperança. São princípios básicos, mas que são importantes. Tomé já está ali ao tempo a dizer, alma, enche a tua alma com esperança. Oh, glória. Enche a tua alma com esperança. Hebreus capítulo 6, 18, 19. Leia em casa se quiser. Diz assim, para que por duas coisas imutáveis. Hebreus 6, 18 e 19. Nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme. Repara o que é que o escritor de Hebreus, porque nunca se chegou a definir quem era o escritor, ele diz, nós os que nos refugiamos na esperança. Nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Um crente... Já falámos bastante acerca disto. Se nós não tivermos esperança, o que é que vai ser de nós? Nós somos bombardeados todos os dias com mensagens de desespero, de angústia. Cada vez que os nossos políticos se levantam da cadeira para falar na televisão, é para tentar matar qualquer esperança às pessoas. Não é? É para matar qualquer esperança. Até as pessoas que ainda têm vidas estáveis já estão a viver no desespero de que as coisas eventualmente vai tocar também. Certo? O desespero, a falta de esperança está a atingir de tal maneira as pessoas que as pessoas estão a sair assim aos magotes do nosso país. As pessoas deixaram de ter esperança. Porque realmente em homem não há esperança. Mas aqui o apóstolo está a dizer que nós devemos lançar mão da esperança que Deus nos propõe, a esperança que tem a ver com a sua fidelidade, tem a ver com a aliança que Ele nos deu, com as suas promessas, no mínimo com o facto de que, sendo filhos dEle e fazendo a nossa parte, nós podemos esperar cuidado de Deus, ajuda de Deus, força de Deus, intervenção de Deus, nem que seja no último minuto para a coisa acontecer. Mas quando nós apenas alimentamos a nossa alma com desespero, com falta de perspectiva, com falta de futuro, tudo vai de mal a pior, e nós, meus irmãos, desculpem, mas nós fazemos isso. Nós deixamos que os nossos ouvidos se tornem o penico de toda a gente. E o problema do penico é que não tem autocolismo. A sanita ainda tem, a gente ouve, puxa o autocolismo, mas o penico não. Mesmo que seja despejado, temos que o lavar à mão. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, na nossa família, nós não aprendemos ainda o princípio de assim, isto não me interessa. Isto não interessa dar de comer à minha alma. Eu não estou disposto a ouvir isto. Pastor, mas parece mal. Então a gente está a falar com a pessoa e a pessoa ali, blá, 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 e a gente temos que estar ali. Então a Bíblia até diz que nós somos como ovelhas todos os dias a caminho do matador. Estamos entregues à morte. O que é isto? Não há alma... Eu ia dizer que não há... A minha mãe dizia outra coisa. Mas não há alma que aguente. Uma alma que aguente com tanto pessimismo, tanto criticismo, tanto ceticismo. Meta-lhe aí os ismos todos. Já chega. Há uma altura que a gente sente nitidamente quando aquilo já está a tomar conta de nós, gente. É como uma membrana, é como o Homem-Aranha. Aquilo começa... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas eu confio no meu Deus.
Já contei isto, acho que já contei, mas isto é muito conhecido. Eu ouvi isto pela primeira vez pelo irmão Chris Bowater, de um crente de uma igreja que todos os cultos levantava-se e orava: Senhor, tira-me as teias de aranha. E sabe, era bom que nós às vezes tivéssemos tal determinação como as aranhas. Aqui não entanto, mas lá na Lausanne aquilo é uma vivenda, aquilo é um jardim à volta, aquilo no verão, volta-me, ando lá eu com a vassoura a tirá-las, os cantinhos, porque os irmãos da limpeza só olham para o chão. Nós que somos os pastores espirituais, estamos sempre a orar. Eu vou para a sala orar e só vejo a teias de aranha. E às vezes tem que ser eu a ir lá com a vassoura e tirar, não tem problema. Mas a questão aqui é mesmo isto. Nós podemos tirar a teia de aranha 100 vezes que ela vai lá e faz outra vez. Exatamente. Então, eu para não ter que estar sempre a tirar teias de aranha, eu ou mato a aranha, ou fujo da aranha. Percebe? Agora, eu não posso é continuar a expor a minha alma a veneno tóxico. Ah, pastor, mas isso assim, a gente não sabe o que é que se passa no mundo. Saiba que é B. Não tem, é que a gente sabe, todos os dias eles dizem sempre a mesma coisa. Os jornais dizem sempre a mesma coisa. E as pessoas já estão tão cheias disso que nós estamos em todo lugar e se saímos mal, entramos mal, saímos pior. E às vezes isso acontece no meio do povo de Deus. Mas nós precisamos de encher a nossa alma com esperança. Não me interessa se 100 à minha volta. Se caem 10, se caem 1000, se caem 200, se toda a população da terra estiver sem esperança. Mas eu tenho a responsabilidade de encher a minha alma com esperança. Eu acredito. Sem esperança não temos nada onde nos agarrar. Por isso é que a Bíblia chama a esperança como âncora da alma. Aqueles que se consomem pelo desespero acabam perturbados e rapidamente perdem o norte da sua vida. Então, devemos manter viva a esperança. Quarto, ensina a tua alma a gloriar-se em Deus. Eu volto a repetir, ensina a tua alma a gloriar-se em Deus. Salmo 34:2 diz assim: no Senhor se gloria a minha alma, ouçam-no os mansos e se alegrem. Aqueles que precisam de se vangloriar em si mesmos mostram imaturidade. Mostram também que têm algum problema na sua alma. Então podemos e devemos desenvolver uma maneira diferente de nos gloriarmos no Senhor. Ou seja, o que é me gloriar no Senhor? É me encostar a Ele. É confiar nele. É alegrar-me em todas as coisas que Ele faz na minha vida. Gloriar-me no Senhor é fazer do Senhor o meu apoio. A minha rocha. Sabe o que é isso? É em todas as coisas que eu vejo na minha vida, eu aprendo a discernir Deus lá nas coisas. Mas se a falta de esperança já atingiu a nossa alma, nós não somos capazes de fazer isso. Porque hoje, mas eu lembro-me dos tempos em que eu comia rosbife. E agora só como fígado. E será que o irmão consegue? Alguns irmãos até se estão a torcer. Mas sabe, eu durante anos, eu e a minha família, no tempo da minha mãe, não já depois de casado, a minha família não tinha dinheiro para comprar comida, de jeito. Comeu-se muito a fígado. Os maus fígados é mau. Mas comi fígado, comi coração. É bom? Pronto, então assim já fica melhor. Mas de cavalo. Não é bom? Pronto, se os irmãos dizem que é bom, é bom. Mas para muitos, fígado é o bife dos pobres. É ou não é? É. Iscas aliás, há um livro aí que é agora As Iscas de Satanás, mas isso está errado. Mas percebam,
E a gente, mas eu lembro do tempo em que eu comia as petadas de não sei quantos. E a gente fica presos e perde a capacidade de nos gloriarmos em Deus e vermos Deus presente na isca, na salsicha de lata. Deus na salsicha de lata, sim. Sabe que eu já tive anos da minha vida que na altura, a minha melhor ceia de Natal foi umas salsichas de lata passadas em manteiga. E os irmãos hoje vão todos dizer, coitadinho do pastor, sofreu tanto. Não é isso, estou magrinho. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu nunca perdi a minha alegria. Gloriarmos em Deus é uma decisão de Deus, é uma decisão nossa. É nós no lugar onde estamos, com aquilo que temos, com o que estamos a viver, nós nos podemos ainda assim colocar a nossa vida nele. Nós nos gloriamos nele, nós esperamos nele, nós nos deleitamos nele. Posso não ter prazer na comida que eu como, mas eu continuo a tomar prazer no facto de ser quem sou em Cristo Jesus. E saber que nada na minha vida é para ficar, é temporário. Hoje não tenho, mas amanhã vou ter. E quando se tem, sabemos que amanhã posso voltar a passar por uma situação em que tenho outra vez menos. Porque normalmente a gente nunca chega aí. Mas devemos desenvolver essa maneira de nos gloriarmos nele. Dizemos, Deus, tu és bom. Cantar que Deus é bom quando temos dinheiro no bolso, isso toda a gente canta. Cantar quando o dinheiro ainda não está no nosso, está no bolso, mas não é no nosso, é no outro. Aí é que é complicado. Se a gente dissesse assim, olha, quanto mais cantares, o dinheiro começa a sair do bolso do outro e vem para o teu. A gente cantava até se desenhava. Mas não é cantar para que o dinheiro do bolso do outro venha para o nosso. É cantarmos porque venha ou não venha, o meu Deus é bom. Eu me glorio nele, eu me alegro nele, eu me satisfaço nele. Davi dizia todos os dias, eu quando me levanto de manhã, eu me satisfaço como é que ele dizia? Eu me satisfaço na imagem que eu tenho de ti. Eu me satisfaço na tua presença. Eu encontro essa satisfação. Sabe? Voltando aos computadores. Voltando aos computadores. Nossos computadores têm um programa que se chama antivírus. Supostamente. Quando o antivírus não é muito bom, aquilo deixa passar vírus e pode contaminar todo o computador. E às vezes aquilo dá cabo mesmo do computador. Sabe, há uma coisa que é importante para o antivírus ser eficaz. Tem que se atualizar todos os dias. É ou não é? Quem percebe de computadores? Temos um irmão. Ou seja, todos os dias estão a sair novos vírus. Então tem que se criar, aquele antivírus tem que ser atualizado também. Sabe para quê? Porque sempre que há novas ameaças, o antivírus rejeita e não deixa passar. É a mesma coisa que o nosso sistema imunológico. É um antivírus. E quando não está nutrido, quando não está atualizado, quando não está capaz para enfrentar os ataques daquele dia, nós ficamos vulneráveis a sermos derrotados, a ficarmos perturbados, a ficarmos desanimados, frustrados, enfim, o que quiser. Mas sabe, a palavra de Deus diz que Davi todos os dias atualizava o seu vírus. O seu vírus não, o seu antivírus. Pela manhã. Assim que ligava à internet, lá estava o coração de Davi a ser atualizado na presença de Deus. Sabe, e a palavra de Deus diz que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas. Estás a enfrentar um tempo mau, atualiza o teu antivírus. Gloria-te no Senhor. Começa o teu dia a dizer, Deus, eu não sei quais são os desafios que eu hoje vou enfrentar, mas eu estou forte em Ti, porque Tu vais estar comigo no meu dia-a-dia. Quando agarrar no meu caminhão, quando for para a escola, agarrar na minha guitarra, quando tiver testes, quando tiver que ir para o trabalho, quando tiver que lidar com situações de saúde, hoje é um novo dia. Basta a cada dia as suas questões, mas também significa que a cada dia eu preciso atualizar a minha situação. E para isso eu preciso de ensinar a minha alma a gloriar-se nele. Gloriar-se nele é isto assim, é tão somente isto. Eu preciso me encher dele todos os dias. Eu preciso me renovar, atualizar nele. E em quinto lugar, e para terminar, faltam 2 minutos, ensina a tua alma a ser responsável.
E eu prometo aos irmãos que nos próximos já vamos falar de coisas mais específicas. Mas hoje é para percebermos que esta coisa da cura da alma, sim, Deus cura quando as coisas já estão sem resolução humana. Caso contrário, Deus nos chama à educação, ao ensino e ao treino da nossa vida, da nossa própria alma. Ensina a tua alma a ser responsável. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, ou capítulo 6, versículo 7, uma passagem muito conhecida, mas que eu vou ler noutra tradução, diz: não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Ok? Diga comigo, um homem ou uma mulher sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Romanos 14, versículo 12, e terminamos aqui. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, devemos deixar de julgar os outros e, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculos no caminho dos nossos irmãos. Deixem-me dizer, culpar os outros pelas nossas circunstâncias é típico de um comportamento imaturo, de um problema da alma, e quero-lhes dizer que desculpas apenas nos dão razão para continuarmos na mesma. Eu volto a dizer aquilo que Davi fez no início. Ele não acusou, ele não procurou culpados, situações, ele não procurou a quem atribuir culpas. Ele assumiu a responsabilidade de mudar a sua própria realidade e a realidade da sua alma. Ele olhou para si e disse assim: por que perturbas, alma minha? E nós ficamos focados naquilo que A, B, C ou D podem fazer. Mas deixem-me dizer, o principal problema não é aquilo que aconteceu, mas é aquilo que provocou no meu coração. Quando um problema chega à minha vida, eu não dou graças a Deus, e lá está o gloriar-se em Deus, eu não dou graças a Deus pelo problema, mas eu dou graças a Deus pelas oportunidades que aquele problema me deu para eu descobrir um bocadinho mais acerca do meu coração. E quando eu descubro um pouco mais do meu coração, eu descubro uma oportunidade divina para crescer. Eu encontro uma oportunidade divina para mudar. Porque o verdadeiro problema não foi o Zé Manel que fez alguma que me irritou, mas foi a minha irritação. Porquê é que eu me irrito? O que é que aquilo tocou em mim? O que é que aquilo provoca, desperta, mostra na minha vida? Então, culpar os outros pelas nossas circunstâncias não resolve nada. O que resolve mesmo é dizer o que é que eu vou fazer no meio desta circunstância. Então, construirmos uma alma saudável começa com assumir e aceitar as responsabilidades e as escolhas da nossa vida. E este é os primeiros passos para arrumarmos o nosso interior. Diga comigo, arrumar o nosso interior. Não é o pastor que vai arrumar o teu interior. Não é o teu marido que vai arrumar o teu interior. Não sei se os irmãos já viram aquelas cenas de faca e de alguidar no meio da rua. Quando às vezes começa a haver uma zaragata e alguém depois a dizer: segurem-me, segurem-me, senão eu vou-me a ele e parto todo. Mas ninguém o está a segurar. Segurem-me. Segura tu. Segura? Quer ver se eu sou aqui algum forcado? Okay? Deus impede-me de fazer. Não, Deus nunca te vai impedir. Deus vai instruir-te. Deus vai te dar graça, mas eventualmente tu é que tens de tomar a decisão de fazer ou não fazer aquilo que te apetece fazer. Eu não tive controle da minha língua. Ganhou vida própria. Isto é mais forte do que eu. Quantas vezes nós temos ouvido dizer isto? Eu tenho o coração ao pé da boca. Então faz uma operação, pá, que isso está aí, qualquer coisa está fora de sítio. É uma coisa, ouça, já Adão e Eva disseram a mesma coisa. Adão, foi a mulher que tu me deste. Portanto, o principal problema começou logo em Deus. Ou Eva, como é que é? Foi a serpente.
E a serpente? Por isso é que ela é tão má hoje. Porque viu-se. A culpa é toda a gente. A responsabilidade é dos outros. É Deus. Deus é que tem. Deus é que tem. Não tem nada. Porque se Deus é que tem, então não era preciso arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É assumirmos a nossa responsabilidade no processo. Arrependimento, deixem-me dizer, e termino aqui, os irmãos sabem disso, mas é bom lembrar. Arrependimento não é uma tempestade de emoções. Eu sei do que é que eu estou a dizer, que eu era um puto manhoso quando era miúdo. A minha mãe ainda nem tinha entrado em casa já, ainda nem tinha agarrado na colher de pau, eu já estava a chorar. E já estava a fazer o festival e não sei o quê, para depois quando chegava ao pé de mim tinha pena. E eu já sei, pá, isto funciona. Isto funciona. Arrependimento não é chorarmos baba e rainho. Arrependimento não é dizer, Senhor, tem pena de mim, eu prometo não volto a fazer. Nada disto. Sabe o que é arrependimento? É dizer, Deus ajuda-me, senão amanhã vou estar a fazer a mesma coisa. Porque é assim que eu sou mesmo. Mas eu quero mudar, ajuda-me. E Ele ajuda. Mas eventualmente és tu que tens de tomar a decisão. Arrependimento é dizer assim, não, eu vou arrumar a minha alma. Eu vou ensinar a minha alma, eu vou educar a minha alma, eu vou treinar a minha alma. Eu vou focar a minha alma na esperança de Deus, porque tudo aquilo que falámos hoje aqui é acerca daquilo que nós, enquanto indivíduos, filhos de Deus, reis e sacerdotes, mas não é para reinar sobre os outros, é para reinar em primeiro lugar sobre nós mesmos. Governarmos o nosso espírito, governarmos a nossa alma, sabermos quando pensamentos que não devem cá estar estão a tentar instalar-se. Quando emoções que não deviam cá estar, elas estão lá e são minas dentro da nossa alma. E é verdade, às vezes há razões psicológicas, traumas passados, que em determinadas alturas surge uma coisa e que despoleta uma reação que nem nós percebemos. Mas aí também há lugar para Deus trabalhar. E aí Deus faz, porque tu não sabes. Agora, naquilo que nós sabemos, que são as nossas tendências, aquilo que nós sabemos que são as desarrumações da nossa alma, nós devemos dizer assim, não, eu quero realmente viver a saúde que Deus teve que pagar para mim, não só no meu corpo, mas em primeiro lugar na minha alma. Deus perdoou-me, Deus limpou-me da doença do pecado, Deus acabou com a minha separação de Deus, mas há muito trabalho para fazer, que se chama crescimento. E isso é um trabalho de cada um de nós, nossa responsabilidade. Com a ajuda de Deus, mas nossa responsabilidade. Pastor, tenho aqui um lava-louças cheio de louça. O que é que eu vou fazer? Vou confiar no Deus da minha salvação. Paizinho, envia um anjo para lavar isto. E Deus diz, não filho, a única coisa que eu te envio é um frasco de detergente. Mas sabe, é que nós achamos que isto não tem nada a ver. Mas nós às vezes queremos ter autoridade sobre os demónios e não temos autoridade sobre a porcaria que está no nosso carro. Às vezes temos o carro que a gente entra lá dentro, aqui a gente pergunta o que é aquilo, mas isto é uma gruta ambulante, ok? Às vezes está tão sujo que é preciso vir a mão do Senhor escrever, lava-me porco. Uma mão como lá na Babilónia. Eu vi a mão do Senhor. Pesado foste na balança, seu jabardo. Queremos expulsar os demónios, mas não somos capazes de expulsar a louça suja do lava-louças. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque nós achamos que não tem nada a ver, mas sabe, eu tenho muitas áreas para arrumar na minha vida. E eu, talvez por tendência, sou bastante autocrítico. E avalio muito a minha vida. E talvez por isso, é que onde eu chego, eu quero arrumar tudo. O que é isto, filhos? O que é isto? Isto é espaguete à bolonhesa ou o quê? Não é? O que é que é? Vamos mudar, vamos arrumar, vamos pôr isto minimamente. Sabe que essa é a minha preocupação e eu acho
Que essa é a preocupação de Deus. Porque quando o diabo destruiu o universo, Deus chegou cá e viu, isto está um caos. Mas isto, ótima oportunidade para pôr isto tudo outra vez nos eixos. E Deus pôs a criação nos eixos. E Deus continua a pôr a humanidade nos eixos naqueles que aceitam Jesus como seu Senhor. Amém? E a nossa vida, meus irmãos, é pôr na ordem aquilo que estava desordem. Porque quando estamos na ordem, então aí, meus irmãos, a unção de Deus flui também. Porque não é só oração, jejum e calos de galinha. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas nós vamos ganhar este mundo para Jesus. Qual? Mundo Disney? O nosso mundo começa no nosso mundo. Na nossa esfera de influência. Hein? Pastor, eu sou um homem que, uma mulher, o que tenho para dizer, digo. Por isso é que não tenho amigos. Ninguém se pode estar ao pé de mim, mas isto é o Senhor. É o Senhor. E depois há os outros. Eu trabalhei 40 anos naquela firma, nunca me zanguei com ninguém. Alguma coisa de errado. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E isto às vezes são manifestações de que alguma coisa está desordenada na nossa vida. Mas Deus diz nesta noite, eu estou contigo. Não para fazer as coisas por ti, mas contigo. E falámos há uns tempos atrás. É para isso que o Espírito Santo veio como ajudador. Não foi como substituto. Ajudador. É aquele que está ao nosso lado para connosco empreendermos a tarefa de mudarmos a realidade dos nossos pensamentos, emoções, imaginações, sentir, tudo aquilo que está dentro de nós. Ansiedade sai embora, vergonha, medo, ódio, rancor, pessoas que não conseguem perdoar e parece que ainda estão a fazer um favor ao outro para o perdoar. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Pastor, mas a gente depois vai ao culto, a gente dá o dízimo, a gente canta uns corinhos, a gente faz uma oraçãozinha e está tudo bem, mas não está nada bem, continua tudo na mesma. Deus está pouco preocupado com a nossa oração e com as nossas práticas religiosas se aquilo que é importante nunca muda no nosso coração. Eu já sou crente há 20 anos. E depois? E o que é que mudou na tua vida? Nada, continuo rancoroso como antes. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E não sei porquê, eu hoje estou mesmo aqui com umas ganas aqui, está aqui a tocar alguém. Isto é para alguém aqui. Se calhar é para mim. Não, é para todos nós, para todos em alguma área. Deixem-me dizer, meus queridos, se essa saúde não acontecer na nossa vida, não há prosperidade na nossa vida. E se não houver prosperidade, ninguém quer vir abrigar-se debaixo da sombra da nossa árvore. Porque não há sombra. Não há nada que a gente possa ter para dar. E nós precisamos de crescer nesta área. Então vamos falar. E vamos fazer um interregnozinho na próxima sexta-feira. E depois vamos continuar e vamos começar a falar sobre vergonha. Eu estou entusiasmado em falar sobre vergonha. Ai, pastor. Jesus. Vamos ficar de pé.